tema de aula de hoje, dentro de projeto de processos, é o projeto detalhado do processo. Depois que o projeto geral de um processo tiver sido determinado, suas atividades individuais necessitam ser configuradas. O projeto detalhado envolve identificar todas as atividades individuais que serão necessárias para atender aos objetivos do processo, decidir qual será a sequência em que serão executadas e quem vai executá-las. É normalmente executado por meio de alguma técnica visual simples, como, por exemplo, o mapeamento de processos. O mapeamento de processos envolve a descrição de processos em termos de como as atividades relacionam-se umas com as outras dentro de um determinado processo. As técnicas de mapeamento de processo identificam os tipos diferentes de atividades que ocorrem durante o processo e mostram o fluxo de materiais, pessoas ou informações que percorrem esse processo. Existem diversos símbolos que são utilizados para classificar os diferentes tipos de atividades. Não há um conjunto universal de símbolos utilizados em todo o mundo para um tipo de processo, mas existem alguns símbolos que são muito utilizados. Esses símbolos eles podem ser dispostos em ordem, em série ou em paralelo para descrever qualquer tipo de processo. Em relação aos símbolos de mapeamento de processos, eu vou passar para vocês os símbolos de acordo com duas abordagens. A primeira delas é a administração, segundo a administração científica. Então, na administração científica, temos a circunferência, que representa uma determinada operação, uma determinada tarefa. O quadrado, ele vai representar uma inspeção dentro de um processo. A seta, ela vai representar o transporte naquele processo. Esse símbolo aqui vai representar um atraso ou pode ser também uma espera que tenha que ocorrer durante o processo. E o triângulo vai representar uma determinada quantidade em estoque, podendo ser, por exemplo, de matéria-prima, material em processo, produtos acabados, enfim. Uma segunda metodologia é de acordo com a análise de sistemas. Então, já na análise de sistemas, temos os seguintes símbolos. Esse primeiro símbolo aqui, ele vai representar o início de uma determinada atividade. O retângulo vai representar a atividade em si. Esse outro símbolo representa as entradas, que são os inputs, ou as saídas, que são os outputs, de um determinado processo. A setinha, ela vai indicar a direção do fluxo nesse processo e o losango, ele vai indicar uma determinada decisão. Então, aqui eu vou apresentar para vocês alguns exemplos de mapeamento de processo utilizando esses símbolos. O primeiro exemplo que eu vou passar para vocês seria o processo de elaboração de um sanduíche padrão. Imaginem aqui um campus universitário onde ele tem diversos pontos onde vende sanduíches dentro desse campus. Esse processo, então, ele vai produzir os sanduíches e distribuir esses sanduíches nesses diferentes pontos de vendas para os clientes. Então, o que nós temos aqui? Então, nós vamos representar aqui, lembra que o triângulo, ele vai representar estoque. Então, nós temos aqui como entrada do processo o estoque de matérias-primas. Nesse caso aqui, como nós estamos falando de sanduíches, nós temos o estoque dos pães, temos o estoque dos hambúrgueres, então de tudo que é matéria-prima para o sanduíche. Aí aqui, a setinha representa um fluxo, então eu vou da matéria-prima, tendo a matéria-prima, eu vou montar os sanduíches, então aqui, representa uma ação. Depois eu vou estocar esses sanduíches montados.
Depois eu vou representar uma movimentação. Eu vou levar esses sanduíches para os diversos pontos de distribuição nesse campus. Desses pontos de distribuição, cada um deles vai estocar aqui os sanduíches que foram entregues. Desses sanduíches que foram entregues, vai para o processo de vendas. Então, esse processo de vendas, para que ele ocorra, deve ter sido feita uma solicitação do consumidor. Então, aqui, eu estou com o sanduíche no ponto de distribuição. Então, o consumidor solicitou um sanduíche e a venda desse sanduíche será realizada. E o último processo seria o recebimento do pagamento pelo consumidor. Um outro exemplo seria quando a gente tem um processo de sanduíches customizados. Então, imagine que o processo ocorria da seguinte maneira. Se é customizado, não é um sanduíche padrão. Então, eu vou fazer esse sanduíche de acordo com o gosto do cliente. Então, aqui eu tenho um estoque de matérias-primas. Aí eu vou, de acordo com a solicitação do consumidor, eu vou montar esse sanduíche e vou receber o pagamento do cliente. Então, o processo, nós temos aqui a entrada de matéria-prima que segue para a montagem, baseado em uma solicitação do consumidor, e a saída, que seria o recebimento do pagamento. Agora imagine que nós vamos reestruturar esse processo dos sanduíches customizados. Então, o que a gente vai fazer? De acordo com o estudo que a empresa que customizava fez, ela verificou que dentre os sanduíches que ela produzia, tinha aqueles que eram mais comprados, alguns eram mais comprados que os outros. Então, o que ela decidiu fazer? Manter um estoque, desses sanduíches, não do sanduíche inteiro, mas da base desses sanduíches que eram mais utilizados, que eram mais comprados, para agilizar o processo. Então, pensando dessa maneira, o que ela pensou assim, como que ela reestruturou o novo mapa de processos. Então, aqui, o triângulo ele vai representar o estoque de pão com o recheio base. Então, o que ela fez? Em vez de estocar pão e estocar cada um dos recheios, ela decidiu que alguns pães ela já ia rechear e estocar esses pães recheados. Então, ela chamou isso de pão e recheio base. Daí, o que vai acontecer, Então, desse estoque de pão e de recheios base, terá a primeira ação, que é representada aqui pelo círculo, que seria a montagem das bases. Então, eu vou pegar o pão e o recheio base e vou montar algumas bases. E essas bases principais, elas vão ser estocadas. Daí, o que vai acontecer? Quando chegar um consumidor, ele vai fazer a solicitação dele. Essa solicitação, que é representada, por esse símbolo aqui, ela pode ser a solicitação de um sanduíche padrão desse, com o pão e a base que é mais comprada, ou não. Se for desse que a base é mais comprada, o que vai acontecer? Então, eu vou retirar essas bases já, que são os pães com o recheio do meu estoque, e vou montar a partir dessa base padrão o sanduíche para o meu consumidor final. E eu vou montar esse sanduíche baseado nos outros recheios que ele quer incluir. E aí eu tenho o recebimento desse pagamento. Caso o cliente ele não queira esse sanduíche, já que são os que eu identifiquei, ou que a loja identificou como os mais consumidos, ele não quer esse, ele quer outros customizados. Então, o que vai acontecer? Então, o meu fluxo vem para cá, Então, eu vou montar todo o sanduíche. Eu monto todo o sanduíche
utilizando pão e os recheios que eu tinha base, mais os recheios que ele escolheu, e vou para o processo final, que seria o recebimento do pagamento. Então esse daqui é um outro mapa de processo dos sanduíches customizados que foi aprimorado. Então uma parte eu deixo em estoque e a outra parte eu faço na hora mesmo que o cliente ele vai buscar. Então, em relação a isso, mudança de processo, eu tenho alguns benefícios que eu vou comentar com vocês no próximo slide. Esses benefícios seriam o quê? Então, avaliando o desempenho desse novo processo. Eu vou avaliar em relação aos 5 objetivos de desempenho que nós vimos lá no início do semestre. Então, em relação à qualidade, eu não tive nenhuma mudança em relação à qualidade, porque isso de eu deixar as bases o pão já preenchido com um determinado recheio, ele não vai mudar a qualidade do meu sanduíche, porque ele não vai chegar a estragar, por exemplo. Eu faço isso em quantidades controladas, né? Então, eu checo, né, para assegurar que as bases de sanduíches não vão deteriorar-se enquanto elas ficam no estoque. Em relação à rapidez, esse estudo verificou que fazendo dessa maneira, os processos seriam mais rápido para 95% dos consumidores. Então isso é uma vantagem. Então, como a maioria dos consumidores pedem com essas bases e recheios pré-determinados, eu agilizo o processo. Então, apenas 5% dos consumidores, segundo a esse estudo, tá? Então, um local tem uma característica diferente do outro, a gente não pode generalizar, mas para esse estudo, apenas 5% dos consumidores escolhem os sanduíches diferentes, customizados totalmente, né? Em relação à confiabilidade, então o tempo de entrega é menos confiável para esses 5%, né, de consumidores que pedem totalmente customizados. Então, a necessidade de administrar a experiência do consumidor a respeito do tempo de espera de um sanduíche não padrão, ela é necessária, né? A gente precisa administrar essa expectativa do consumidor. Então, isso pode tornar um processo menos confiável para essa parcela de consumidores. Em relação à flexibilidade, a gente não teve nenhuma alteração, então continuou com o mesmo processo flexível, né, que é o processo customizado, então não teve modificação nenhuma. E os custos, podemos dizer que foram potencialmente menores do que no processo antigo, porque se eu agilizo a entrega para 95% dos consumidores, eu posso atender mais consumidores do que eu atendi anteriormente. Então, em relação ao custo, eu tive uma ligeira diminuição desses custos.